Hoje nós vamos ver um pouquinho de semelhanças de triângulo. A gente tinha visto triângulos congruentes. A gente sabe que triângulos congruentes, eles vão ter todos os lados homólogos serão iguais e os ângulos também serão iguais. São os triângulos congruentes. E aí a gente faz as comparações. Nós vamos trabalhar semelhança não só de triângulos, qualquer figura. Mas você sabe que sempre o triângulo é quem é o responsável pela nossa história. Gente, e vou trabalhar triângulos, tá? Depois a gente vai para o nosso livro e aí a gente vai abrir esse leque. Gente, a semelhança de triângulo, ela consiste na proporção. Gente, semelhança, eles não são iguais. Olha o nome, proporção. A semelhança consiste na proporção entre dois ou mais triângulos, certo? Então assim, eu posso dizer que um triângulo pequenininho assim, ó, é proporcional, é semelhante ao triângulo desse tamanhão. Por quê? Porque na verdade a semelhança está trabalhando proporção e não igualdade. E é essa proporção que nós vamos ver agora. Olha só, pessoal, o que significa isso? Olha um exemplo aqui. Se dois triângulos são semelhantes, olha, eu vou colocar um exemplo aqui. Esse triângulo aqui, A, B e C. Ele é semelhante a esse triângulo aqui, ó. A, chama até de A'. A', B' e C'. O que significa isso? Perceba que o vértice A é o mesmo vértice A' aqui, ó. Ele tem os dois tracinhos. É como a gente identifica os ângulos que são os ângulos iguais. O B' é o mesmo B, mas nem sempre ele vem assim. Ele não vem assim. E fora dizer que você sabe que o triângulo pode rodar, então ele não necessariamente precisa estar assim, ó, parzinho do jeito que está esse aqui. Gente, a questão é o seguinte. Agora, a partir do momento, todos os triângulos semelhantes, eles precisam ter os ângulos iguais. Ok? Assim como o triângulo congruente também. Eles também vão ter os ângulos iguais. Agora, preste atenção. Se os ângulos são iguais, não necessariamente eles serão congruentes. Agora, se os ângulos são iguais, ele sempre vai ser semelhante. Pode ser congruente? Pode. A gente viu lá nas congruências de triângulos que quando você tem os três lados iguais dos três triângulos, aí eles são realmente congruentes. Ele tem três lados iguais, ele também vai ter três ângulos iguais. Agora aqui não. Aqui nós estamos dizendo que quando ele tem três ângulos iguais, esse ângulo igual a esse ângulo igual a esse ângulo igual a esse, ele obrigatoriamente vai ser semelhante. Pode acontecer de ser congruente? Pode, mas a característica da propriedade ângulo, ou seja, três ângulos iguais em relação aos dois triângulos é semelhante, ok? Então, olha só, esses ângulos são iguais. Aí eu pergunto, quais são os lados homólogos? Gente, lados homólogos são exatamente os lados que se correspondem. São os lados proporcionais. Lá na congruência, eu diria, são os lados iguais. Aqui na semelhança, eu digo, são os lados proporcionais. Por exemplo, do jeito que nós vimos na congruência, a gente vê na semelhança também. Este ângulo de um tracinho e dois tracinhos, qual é o lado correspondente ao ângulo um tracinho e dois tracinhos? É o lado AB. Então, que é o mesmo A', B'. Então, eu diria assim, que o lado AB é exatamente semelhante ao lado A', B'. É o lado homólogo que diríamos. O lado que se corresponde. O lado BC, ó, o lado BC desse triângulo
é uma linha e 3 linhas. Uma linha e 3 linhas é o lado homólogo ao lado B', C'. E o lado AC é o lado homólogo ao lado A', C'. Aqui está muito simples. Aqui ele está exatamente igualzinho. Ele está na mesma direção, do jeito... Tá assim, quadradinho para nós. Mas você sabe que isso aqui pode virar, girar, e aí você tem que pensar um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho com isso. Então assim, pessoal, olha um exemplo que eu quero fazer. Exemplo. O primeiro exemplo que eu quero fazer é assim, você tem esse triângulo aqui, ó. Desenhar é comigo mesmo, coisa muito linda. 45, 65 e 70. Se você somar esses 3 ângulos, vai dar 180. Aqui eu tenho 27 centímetros, 15 centímetros e 18 centímetros. Eu estou pedindo para você verificar, eu não estou afirmando que eles são semelhantes. Eu estou pedindo para você verificar se são proporcionais. Proporcionais. Os lados homólogos. Quando eu falo se são proporcionais, é se são semelhantes. Aí aqui eu tenho esse triângulo. É 45, tenho 65 e 70. Meu lado aqui é 6 centímetros, 9 centímetros e 5 centímetros. Pessoas, vamos comigo agora. Para eu ver, primeira coisa, se eles são semelhantes, eu tenho que verificar os ângulos. Eles têm os 3 ângulos iguais? Não, Del, não tem. Por que é 65 e que é 45? Não esqueça que o triângulo gira. Você tem 65, 65. 45, 45. Opa! Eu já posso afirmar que eles são proporcionais. Ou semelhantes, mas aqui ele está falando de proporcionais. Eles são proporcionais porque os dois triângulos têm ângulos iguais. Sempre que tiver ângulos iguais, eles serão semelhantes ou proporcionais, como pergunta aqui. Agora, olha o que eu tenho que fazer para ver se eles são semelhantes. Eu vou fazer a razão. Razão significa proporção. Então, agora eu vou fazer a razão de semelhança nos lados homólogos. Cuidado com os lados, porque o triângulo não está na mesma posição. E aí eu vou ver se todos os lados têm a mesma proporção. Vamos comigo? Então, olha só, eu vou fazer do triângulo maior para o triângulo menor. Poderia ser feito do menor para o maior? Poderia. Só que daí todas as frações eu vou ter que fazer do menor para o maior. Ou, da minha escolha, do maior para o menor. Então, vamos comigo? 27 sobre... Gente, qual é o lado homólogo, ou seja, o lado que corresponde a este lado 27? Como que eu vejo? É a partir dos ângulos. O lado 27 está entre 45 e 65. Opa! 45 e 65. Então, o lado que corresponde ao 27 é o 9. Então, eu tenho 27 sobre 9. Pessoas do céu, da terra e do mar. Olha só, 27, eu teria 27 dividido por 9. Eu tenho um número inteiro. Essa razão dá 3. Só que eu preciso fazer dos 3 lados. Agora eu vou fazer do 15. Qual é o lado homólogo ao 15? 65 e 70. Opa! 65 e 70. Eu tenho 5. Então, eu tenho 15 sobre 5. Você não pode falar que é 15 sobre 6. Porque este lado não é o lado homólogo. Por que não é? Porque aqui está entre os ângulos 45 e 70. Aqui você tem os ângulos 65 e 70. Ok? Cuidado com isso. 15 dividido por 5. Opa! Até agora, eles são proporcionais. Porque todos os lados têm que dar a mesma proporção. Se um deles não der a proporção, significa que o triângulo não é proporcional. Aí, por último, eu vou fazer aqui o do 18. Bom, o único lado que me sobrou é o 6. 18 sobre 6, que também dá 3. Como os 3 lados você teve a razão de semelhança igual a 3, significa que você tem esse triângulo proporcional. Quando eu falo proporcional, não esqueça que eu estou dizendo também que ele é um triângulo, são triângulos semelhantes, ok? Mais exemplos aqui para vocês. Ó, só um minutinho, deixa eu pegar aqui mais uns 2 exemplos
E aí nós vamos para o livro de vocês. Eu havia pedido para vocês fazerem a página 114 e 115, mas ali foi uma falha da minha parte, porque eu ainda não tinha explicado semelhança. E nós vamos daí para aquela parte lá. Então, olha só, pessoal, mais um exemplozinho para vocês aqui. Nós temos assim, não esqueça que a semelhança significa sempre todos os ângulos iguais. Então, comigo aqui, eu teria que... Nossa vida, não está abrindo o que eu preciso aqui. Sai daqui. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, pessoal. Ó, outro exemplo que eu quero passar para vocês, eu tenho assim, ó. Engraçado que isso aqui na vida a gente usa muito essa questão de semelhança. Muito, 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 muito. E o símbolo de semelhança é exatamente este tiozinho aqui, ó. A congruência eu tenho isso aqui. E a semelhança só ele, tá? Então, olha só. Olha um outro exemplo. Eu quero perguntar para você assim. Se esses dois triângulos são semelhantes. Ó, exemplo 2. Eu estou perguntando se eles são semelhantes. Eu tenho aqui, ó. 75. Opa, eu gostei de 75, 65 e 40. Aí eu tenho 4 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. Aí eu tenho um triângulo, que a gente tem aqui 65. Nós temos aqui 40 e nós temos aqui 75. Opa! Eu já posso dizer que eles são semelhantes. Olha os ângulos. 40, 65, 75. 40, 65, 75. Claro, eles estão invertidos. Tudo bem? Agora eu pergunto para você assim, qual é a razão de semelhança? A razão de semelhança é o que a gente fez aqui. A gente vai fazer os lados proporcionais para descobrir quais são as razões. As razões sempre vão ser números inteiros? Não. Numa boa pode ser números decimais. Inclusive a razão aqui, se fosse do menor para o maior, você teria 1/3, 1/3 e 1/3. Tudo bem. Todas elas são iguais, significa que é proporcional. Então, olha só, pessoal. Aqui, 65 e 40, eu tenho 4 centímetros. 65 e 75, eu tenho 2 centímetros. E aqui eu tenho 3 centímetros. Bom, eu tenho sempre que fazer a razão... Olha o nome, pessoal. Razão de semelhança. A razão de semelhança é o que vai mandar para mim. É isso que eu preciso fazer. Então, eu tenho que ver se a proporção é a mesma. Então, eu tenho 4. Gente, qual é o lado proporcional ao 4? É o 4 dela. Não é. 65 e 75. Ó, 65 e 75. Eu tenho 2. Dá 2. Aí, eu vou para o 8. O lado proporcional, 65 e 40. 65 e 40. 4. Eu tenho 2. E por último, 6, eu tenho 3, que dá 2. Perceba, a razão de semelhança é 2. Quando eu vejo que é 2, eu já estou sabendo que eu estou indo do maior para o menor. Mas ele podia inverter? Poderia. Poderia ser 2 sobre 4, do menor para o maior. Seria meio. Poderia ser 4 sobre 8, ou seja, desse para esse. Seria meio. Poderia ser 3 sobre 6, que dá meio. Perceba? Ai, deu diferente. É claro, aqui eu estou vendo que a proporção nossa, a gente foi do menor para o maior. Por isso que ficou um número decimal. Meio. Ok? Olha o próximo exemplo para fazendo com vocês. O próximo exemplo... Ah, antes de fazer o exemplo, eu queria passar para vocês as propriedades. Propriedades. Opa! As propriedades, elas são assim, ó. Todas as vezes que você tem dois ângulos, olha só. Casos de semelhanças, né? Quando você tem dois ângulos iguais, a gente chama de ângulo-ângulo. Ângulo-ângulo. Esse triângulo, esses dois triângulos serão semelhantes. Não tinha que ser 3, pessoal. Se dois ângulos são iguais, claro que o terceiro também vai ser igual. Este é o primeiro caso de semelhança. O segundo caso é lado, ângulo, lado. Bem nessa ordem. Lado, ângulo, lado. Vou dar um exemplo para vocês. Está aqui o triângulo, ó. Aqui eu tenho um lado B. E aqui eu tenho um triângulo,
o lado E. Certo? Então, olha só, lado, ângulo, lado. Significa que este lado, este ângulo e este lado. Este lado, este ângulo e este lado. Eles são proporcionais. Se eles são proporcionais, significa que eles são semelhantes. Perceba, eu não preciso ter as outras informações. Eu não preciso ter outro ângulo. Não preciso. Se eu tenho a característica lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Lógico, pessoal. Aqui eu poderia ter esse ângulo. Lado, ângulo, lado. Tudo bem. O triângulo gira. Não esqueça desse detalhe. Então, primeira característica. Ângulo, ângulo, ângulo. Lado, ângulo, lado. E a terceira, eu teria lado, lado, lado. Os três lados. Se os três lados são proporcionais, explica que os três ângulos também serão iguais, certo? E com isso, eu quero fazer uma atividade com vocês. Ó o primeiro exemplo que eu quero fazer com vocês. E vai ser o último também. As figuras abaixo nos mostram os pares de triângulos semelhantes. Dessa forma, calcule os valores. Ó, pessoal, tá aqui um triângulo, ó. Triângulo A, B, C. Eu tenho um tracinho, 3 tracinhos e 2 tracinhos. Aqui eu tenho 18, aqui eu tenho X e aqui eu tenho 12. E ele já está dizendo que eles são semelhantes. É tanto que ele não deu o ângulo, mas ele já afirma que é semelhante. Aí eu tenho isso aqui, ó. Aí eu tenho aqui um tracinho, 3 tracinhos. Esse triângulo não está, ele está na mesma posição, né? Parece que fica mais fácil. Y, 18 e 9. Gente, nesse aqui, ele já afirma que ele é semelhante. Então, se eles são semelhantes, significa que a proporção é a mesma. Eu não preciso calcular a proporção. Mas, olha só, ele pede para você calcular o Y e pede para calcular o X. É lógico que eu tenho que fazer a proporção. Então, olha só, eu vou fazer a proporção para poder calcular. Ó, o 18 está para quem? Ah, para o 18 aqui, Del. Não, senhor. O 18 é 3 e 1. 3 e 1, o 18 está para Y. Não me levou a nada isso, porque eu não sei quem é Y. Vou fazer o 12. O 12 está para quem? 3 e 2. Oh, para o 9. E por último, o X aqui, está para quem? Só sobrou o 18, né? E agora, Del, como que eu faço? Perceba, eu tenho 3 frações. E eu sei que elas são semelhantes. Porque o enunciado está afirmando que são semelhantes. Não são iguais, não são congruentes, são semelhantes. É tanto que o triângulo aqui é menor do que esse. Mas os 3 ângulos são iguais. Olha só, percebe? Bom, como que eu faço? Bom, para eu achar y, eu vou usar essas duas frações, ó. Aí a gente faz a multiplicação cruzada. Eu tenho 12y é igual a 18 vezes 9. Deu, e essa fração? Eu uso depois. Y é igual a 18 vezes 9 dividido por 12. Gente, aqui eu posso dividir o 12 por 6, dá 2. 6. 18 por 6 dá 3. E deu 3 vezes 9, 27 sobre 2. Eu acabo de achar que y é igual a 27 sobre 2. 27 sobre 2, se você quiser dividir, dá 13,5. Mas poderia deixar na fração. Como que eu faço x? Agora você usa essas duas aqui, ó. Desse lado. Você sempre vai usar o que você está, uma fração com a letra que você está procurando e a outra fração com o valor inteiro que você tem. Sempre vai acontecer isso. Aí eu vou fazer a multiplicação cruzada. Ó, 9x é igual a 12 vezes 18. 9 divide, né? 12 vezes 18 dividido por 9. 18 por 9 dá 2 aqui em cima. 12 vezes 2, x é igual a 24. Eu acabo de achar que aqui é 24. Ok? Dúvidas, pessoal? Então, semelhança, ela é muito simples. Muito, muito simples. Tá aqui.
Nosso próximo encontro de Zoom, nós vamos fazer semelhanças. E as semelhanças que nós vamos fazer no Zoom é exatamente a página 113, 114, 115 que eu havia pedido, mas eu não havia explicado. Então você está livre dela e aí nós vamos fazer essa daqui. Bons estudos para vocês!